Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Marcelo Rocha, aluno do curso de Agronomia da UFPR. Estamos aqui apresentando mais um vídeo na plataforma Moretti, canal sobre temas relacionados à engenharia agronômica. O tema: balança de gravimetria de plantas. No contexto das mudanças climáticas em que nos encontramos, a busca de um equilíbrio e do uso racional dos recursos hídricos é mais do que necessário para continuarmos a produzir alimentos que atendam à demanda mundial. Porém, para tratar desse assunto, sobre a balança de gravimetria na medição da quantidade de água que as plantas retiram do solo, devo abordar pelo menos 3 questões que estão interligadas no assunto e, ao final, falar sobre um equipamento que faz a pesagem dessa água que é usada pelas plantas. O primeiro ponto seria a importância de conhecer e manejar o consumo da água. Segundo, na agricultura, precisamos explicar a evapotranspiração da cultura e o balanço hídrico num ciclo produtivo. 3. Falar sobre as balanças de pesagem, os seus componentes e características e propriedades. A água na agricultura. Um produtor depende de vários recursos hídricos disponíveis na sua região, assim como o regime de chuvas. A água é um elemento essencial para a produção de todas as espécies de plantas. É a necessidade de aumentar a eficiência no uso dessa água na produção de vegetais. Essa eficiência ela pode ser medida pela relação entre matéria seca e pela quantidade da água consumida, resultando em um percentual de gramas por litro. A irrigação superficial, localizada, a aspersão e a subterrânea, ela corresponde a 50% da água que existe nos reservatórios. Esse é um dado da Agência Nacional de Águas. O balanço hídrico na cultura, no ciclo da cultura, ele é medido pela quantidade de água que entra e a que sai num ciclo de produção. Portanto, nós temos entradas e saídas acontecendo simultaneamente. Esse processo chama-se evapotranspiração. Portanto, as balanças são equipamentos que comparam massas a partir de padrões de medidas. O peso que nós chamamos, na realidade, é a força resultante da gravidade sobre uma massa. A operação de medir é realizada por um sistema de medição, e as balanças podem ser mecânicas, de 1 ou 2 pratos, ou eletrônicas. Os tipos de balanças, eletromecânicas e eletrônicas. São diversos os tipos de balanças que nós encontramos no dia a dia, desde aquelas balanças utilizadas no mercado, na frutaria, balanças rodoviárias, as balanças utilizadas na indústria, balanças usadas em laboratórios, balanças mais precisas. Também todas elas são possíveis atualmente por causa do avanço da microeletrônica, onde utiliza sensores com uma alta tecnologia capaz de medir cada vez mais pequenas diferenças de massa. As propriedades necessárias de uma balança são exatidão, ou seja, ela deve medir exatamente o peso, né, de uma massa, o intervalo nominal, ou seja, até qual a massa que ela consegue medir, por exemplo, de 0 a 50 quilos, 0 a 100 quilos, 0 a 500 quilos. A repetibilidade é uma característica que ela deve ser possível medir por várias vezes sem perder, sem ter uma alteração no valor da medida. Reprodutibilidade, da mesma forma, mas considerando que você pode ter esse mesmo equipamento em vários locais fazendo a mesma medição e não tendo erros. Uma resolução, que é o nível, né, de medição que ela consegue fazer, e a sensibilidade, que é a razão entre o valor que ela consegue fazer, ou seja, o mínimo valor necessário de incremento para que ela consiga fazer uma medida. Pode ser na casa dos
milésimos, centésimos ou décimos de quilo de grama. Um diagrama esquemático de balanças eletromecânicas e eletrônicas consiste em algumas partes ali necessárias no sistema, ou seja, o elemento sensor, a bandeja, o prato onde será colocado a massa que vai ser pesada, enfim, e todo o circuito, componentes que fazem parte do sistema e o mostrador, podendo ainda ter uma interface que faça a ligação para um sistema externo. A partir do extensômetro, que é um dispositivo, na realidade é um resistor variável. Esse extensômetro ele é um transdutor que consegue, a partir da compressão desse material, produzir uma alteração na corrente elétrica que vai para um circuito, e com essa variação da tensão e da corrente, ele consegue utilizar para fazer a comparação e, com isso, fazer a medição de uma carga, de uma massa. Então, o elemento sensor, como eu falei, a partir de um extensômetro, que é um resistor variável, e utiliza o princípio da ponte de Whetstone. Essa ponte ela é feita de uma forma onde você consiga ter vários resistores variáveis, e esses resistores vão conseguir medir essa variação em vários pontos. Na realidade, esse equipamento recebeu o nome de célula de carga. Bom, um experimento que pode ser utilizado, todos esses conhecimentos que eu passei até agora, na produção de mudas de hortaliças. Então, o objetivo desse experimento foi de encontrar o ponto ótimo de irrigação por microaspersão a partir dos dados de evapotranspiração, usando um mini lisímetro de pesagem, que é uma balança que consegue fazer essa pesagem da quantidade de água que entra, ou seja, que é irrigado, e aquela que é evaporada durante o cultivo na estufa. Aqui está uma foto do equipamento de aspersão, as bandejas com as mudas, e ele faz uma varredura durante um período, espalhando a água. E a ideia é você ter uma otimização dessa produção com o uso racional da água. A montagem das balanças, que são chamados mini lisímetros de pesagem, eles estão dispostos ali embaixo das bandejas, onde o sistema fará a contabilização por um período que pode ser de hora em hora ou dia a dia, de quanta água foi despejada nessa área, e fazendo assim o cálculo do balanço hídrico da cultura. O resultado dos tratamentos, temos ali a percentual de umidade em cada tratamento, a partir da planta do controle, temos ali percentuais variando de 40% a 80%. Assim, nós tivemos aqui a pesagem com a saturação da drenagem nas células onde estavam as mudas, variando aí entre 40% a 80%. Então, no final do manejo, foi obtido esses valores e conseguiu encontrar um melhor fluxo de água para que atingisse o melhor desenvolvimento da planta. Aqui estão as referências e muito obrigado e até logo.